Então, o primeiro que a gente vai estar abrindo aí é falando sobre a carga de fluido. E aqui tem o procedimento, né, da carga de fluido refrigerante. Tá? Esqueça que quem estiver vendo meu rosto, muda para a tela aí de apresentação. Aqui tem um arquivo falando sobre a carga de fluido como exemplo de um ACJ. Mas a carga de fluido nos equipamentos de refrigeração ou de climatização, elas são muito parecidas, tá? Tanto os instrumentos e as ferramentas e os equipamentos que vocês vão estar utilizando, como também o próprio procedimento, tá? Que vocês vão estar fazendo. Independente se é linha residencial, comercial, até mesmo industrial, eles são bem próximos à maneira que você vai fazer, bem similares, né? A maneira que você vai estar fazendo aí o procedimento. Mas, em via de regra, você pode trabalhar 100% do que está aqui para um ACJ. Para outro tipo de equipamento, o ACJ, lembrando, aparelho condensador de ar de janela, tá? Para outro tipo de equipamento, você só tem que sempre fazer as adaptações, né, de acordo com o tipo de equipamento que você estiver trabalhando. Então, aqui, simulando uma carga de fluido refrigerante na forma líquida, tá, no equipamento. Então, primeiro passo, desmontar o equipamento para trabalhar somente com a unidade selada. Isso daí é uma característica interessante, importante, né, de ser ressaltada, por quê? Porque tem muitos mecânicos que trabalham com equipamento montado e vai fazer uma solda num tubo e ele queima todo o equipamento. Você vai fazer serviço em equipamentos que eles estão todo queimados. Mas por que isso? Porque simplesmente o mecânico ou o técnico não quis desmontar, porque ele achou que teria muito trabalho fazer o procedimento de desmontagem do equipamento, para poder fazer um procedimento de solda, né, de soldar o tubo de serviço que vem no equipamento. Tá? Então, por conta disso, aí ele acaba queimando alguma parte do equipamento. Isso acontece muito em aparelho de janela. Tá? Já em linha doméstica é difícil, né? Não tem como você desmontar, porque tá exposto ali, né, a tubulação. Então, o que você tem que fazer? É simplesmente evitar de queimar qualquer parte do equipamento. Aí você usa alguma proteção, né, para evitar da chama lá do maçarico, quer seja um conjunto PPU que você estiver trabalhando, né, um conjunto oxacetilênico, oxi-GLP, ou então um maçarico portátil, né, que você estiver trabalhando. Você só tem que evitar que a chama encoste em alguma parte do equipamento. Na linha doméstica não tem muito, né? Tem alguns equipamentos da linha doméstica até dá para você, por exemplo, o freezer, né? Ele tem uma bandeja que ela corre, né, de deslizar, você puxa ela para fora, isso facilita a fazer procedimentos na unidade selada. Tá? Agora, a parede de janela, sempre desmontem, tá? Sempre desmontem quando forem fazer esse tipo de trabalho, principalmente quando você está com queimar qualquer peça, qualquer parte do equipamento que tiver ali próximo da tubulação de serviço que você vai estar trabalhando. Tá? Então, uma vez com o equipamento desmontado e tendo somente a unidade selada, você vai dessoldar o tubo de serviço lacrado pelo fabricante. Normalmente, os compressores eles vão vir com um tubo lacrado. Deixa eu pegar, por exemplo, aqui essa imagem. Não, essa daqui não, essa outra aqui. Essa imagem aqui aqui. Essa aqui representa a unidade selada de um refrigerador. Mas quando for a parede de janela, né, vai ter também na linha de sucção, vai ter um tubo de serviço. O que é um tubo de serviço? Simplesmente é uma tubulação que o fabricante utilizou em fábrica para fazer a carga de fluido refrigerante. Ou ele usou aqui, né, uma tubulação próxima ao filtro, esse aqui é um tubo de serviço, né? Ou, se for compressor alternativo, já vem com esse passador na própria carcaça. Se for compressor rotativo, aí vem onde? Vem na tubulação de sucção. Deixa eu encontrar aqui a tubulação de sucção aqui, né? É o 10 aqui, né? Esse tubo. Então, em cima do tubo vai vir soldado um tubo e ele vai estar com a ponta dele lacrada. Então, o fabricante usou um alicate lacrador, ou alicate selador, ou amolgador, tem esses três nomes que pode estar encontrando, tá? E lacrou a ponta
desse tubo, para evitar justamente o quê? Para evitar a perda, né, do fluido, uma vez que ele colocou já o fluido refrigerante no sistema, tá, de refrigeração. Então, ele pegou e lacrou. Qual vai ser o seu trabalho, então? O seu trabalho, se você for fazer uma nova carga, é pegar e tirar esse tubo que o fabricante ele soldou. E com tubo aqui também que vai vir no compressor, né? Porque vai vir uma tubulação já soldada direto na carcaça, e dentro dessa tubulação que está soldada na carcaça, você vai estar inserindo um tubo de diâmetro menor, né? Que ele vai entrar nesse tubo que está soldado na carcaça. Então, você vai pegar e vai dessoldar esse tubozinho pequeno que vem e instalar um novo tubo de serviço. Tá? Novo tubo de serviço, que é composto de um tubo de cobre, e na ponta dele pode ter um registro, pode ter uma válvula Schrader, pode ter um sistema de porca-flange. Tá? Você tem que ter alguma coisa para poder conectar, né? Aqui é a mangueira. Para poder conectar aí a mangueira, que vai vir nessa tubulação. Aqui, no caso, ele está usando, por exemplo, um tubo de cobre e um engate rápido. É outra opção também. Em vez de você usar alguma conexão, isso aqui é um engate rápido. Você encaixa aí na tubulação e ele já fica travado, né? Encaixado aí na própria tubulação. Tá? É uma alternativa também, os engates rápidos. Tá? Aí para poder você conectar aí a mangueira nesses tubos de serviço, tá? Então, você vai precisar desse tubo de serviço instalado no sistema. Aí vai depender da situação, assim, por quê? Porque aqui está mostrando 2 tubos. Tem equipamento que o ideal é sempre trabalhar com 2 tubos, mas se por acaso não tiver, você vai precisar pelo menos um deles. Um tubo desse você vai estar precisando para poder fazer aí a operação de carga de fluido refrigerante. Então, qual é o primeiro trabalho? Desmontar o equipamento. Qual é o segundo? Dessoldar o tubo lacrado pelo fabricante. Então, você vai vir, já vai ter um tubozinho lá, ou no filtro, ou no passador de serviço do compressor, ou na linha de sucção. Já vai ter um tubo. Você vai pegar e vai dessoldar esse tubo. Se ele for muito grande, você vai cortar o tubo e vai poder encaixar, né, um novo tubo nesse outro tubo que já está lá. Tá? Aí você vai dessoldar e você vai instalar um novo tubo de serviço. No caso, como você vai estar fazendo na forma líquida, recomendo instalar na linha de líquido, próximo ao filtro. Então, ou seja, vai fazer carga de fluido refrigerante pela forma líquida, sempre o recomendado é você usar aqui, ó, instalar um tubo de serviço próximo ao filtro. Então, aqui, sempre no próximo ao filtro, você vai ter a possibilidade de instalar um tubo de serviço. Ou vai ser um tubo de serviço diretamente no filtro, ou vai ser na tubulação que vai estar conectando aqui, ó, do condensador ao filtro. Vai ter um espaço aqui no tubo. Aí você vai conseguir pegar e soldar um tubo aqui nessa tubulação aqui, ó, que está unindo o condensador à entrada do filtro. Nesse tubo, você vai poder conectar esse tubo de serviço aqui, ó, quando não for diretamente no filtro, esse tubo de serviço. Tá? Próximo, teste de estanqueidade. Pressurizar aí a procura de vazamento. Aí entra o primeiro ponto, né, que a gente vai estar estudando, que é a questão de vazamentos, procurar vazamentos. Tá? Esse procedimento é chamado de teste de estanqueidade. Tínhamos preparado aqui uma apresentação que era o que a gente usava num curso antigo, que não tem já há um bom tempo, né, que era um curso que era chamado Boas Práticas. Abre. Não, é esse não. Eu ter colocado por nome. Aqui, ó, descobrir e evitar vazamento. Isso aqui era uma apresentação de um curso, uma capacitação de 5 dias, que era oferecido, tá, pelo Senai em parceria com uma cooperativa aí, alemã, que era a GIZ, que era parte das etapas, tá, de eliminação dos HCF6, tá? Isso aqui é uma das etapas lá
de eliminação dos HCFCs, que faz parte lá do protocolo de Montreal. Deixa eu ver aqui, ajustar a janela para aumentar aqui. Deixa eu ver. Não lembro mais onde que é. Ah, tá aqui, design. 16:9. Deixa eu ver se ele vai. Tá. Então, aí, descobrir e evitar vazamento. Possíveis pontos, né, de vazamento que você pode ter aí no sistema. Nas válvulas Rotolock, que vem no próprio compressor, no sistema de refrigeração comercial. Válvula Stirádio é um possível ponto de vazamento. Nas juntas das tampas, né, que vem aí nos filtros, também é um possível ponto de vazamento. E no flange, né, onde você tem aqui a conexão da porca com o nipple, né, ou a união aí do conexão macho dos componentes. No caso aí é um filtro, né? É também um outro possível ponto de vazamento. Então, qualquer conexão que você tiver no sistema é um possível ponto de vazamento, tá? Outros possíveis pontos de vazamento, ó, conexões do pressostato de óleo, pressostato do compressor, tá? Bandeja de condensado, tudo isso são pontos de vazamento. Aí, quais são as alternativas que você tem para eliminar, né, para verificar a possibilidade de encontrar vazamentos aí no sistema? Deixa eu voltar aqui que não ficou bom, não. 4:3. Screen. Deixa eu ver. Agora ficou certo. Então, a gente tem possibilidades para detectar vazamento. A gente tem um detector eletrônico por ultrassom. A gente tem um método do contraste, que você injeta contraste no interior do sistema de refrigeração e faz circular no interior com o fluido refrigerante. E você usa uma lanterna, né, de raios ultravioleta aqui, ó, que você vai incidir essa lanterna, e com o óculos você vai ver quando esse contraste vazar, né? E vai deixar manchas na tubulação. E esse aqui é um detector eletrônico de vazamento, né, que você pode também estar utilizando para encontrar aí os vazamentos que pode estar ocorrendo. Aqui são os métodos de detecção. Ó, teste de espuma de sabão com pressão do fluido refrigerante, só com a pressão do fluido, né? Ele está aqui como algo não recomendado, tá? Que para você estar fazendo, na verdade sumiu, né? A mãozinha, uma mão, não tem, tá? Detector de gás eletrônico, deve-se ter e fazer, se tiver, né? Nitrogênio seco e sistema pressurizado e espuma de sabão, né? Que é o teste também de estanqueidade, pressão de até 10 bar. 10 bar é suficiente. 10 bar dá em torno de 140 PSI, né? Cada 1 bar, 14 PSI, tá? 14, uns quebrados. Então, vai dar 140 e poucos PSI. Tá? Aí já é o suficiente para você fazer esse teste de estanqueidade. Deve-se ter aí, e esses outros métodos já são métodos que você, se tiver gás marcador, que é uma mistura de nitrogênio com hidrogênio, será excelente, né? Se caso tivesse essa opção também com gás marcador. Tá? Então, aqui a gente tem a figura mostrando aí o procedimento de teste de estanqueidade, que ele fala sobre método indireto e método direto. O que é o método indireto? É através da queda de pressão. Você simplesmente injeta o fluido, no caso aqui o nitrogênio, né, no interior do sistema de refrigeração, e você fecha as válvulas do manômetro. Uma vez com as válvulas fechadas, você vai ver onde o ponteiro parou, né? E se o ponteiro começar a retroceder, começar a cair,
Isso quer dizer que tem vazamento. Só que ele não te diz onde é o vazamento, ele só te diz que tem vazamento. Então, isso é chamado de método indireto. Só esse método, ele não é tão eficaz, né? Porque ele só te diz que tem vazamento, mas ele não te diz onde é o vazamento. Para você saber exatamente onde é o vazamento, você tem que aplicar um método direto, né? Que um dos métodos diretos é a espuma de sabão. Que você vai lá e vai aplicar aqui a espuma de sabão, né? No local que fez ou a solda ou a conexão para encontrar aí o vazamento. Tá? Então, a gente é classificado como método indireto e método direto. Um outro exemplo de método indireto, né, de teste de vazamento, é que alguns mecânicos fazem, por exemplo, eles ligam a bomba de vácuo e deixa lá na escala do manômetro, deixa na escala de vácuo, deixa nessa escala aqui, ó, deixa o ponteiro encostar aqui. Ó. Se por acaso, aí ele pega e desliga a bomba, né? Ele faz lá durante 5 minutos, 10 minutos, sei lá, ele liga a bomba de vácuo e faz encostar o ponteiro aqui no 30 e deixa lá. Aí o ponteiro não pode retroceder, né? Se ele começar a retroceder e voltar para o zero, é porque tem vazamento. Isso também é um outro método de detecção de vazamento. Só que é um método que nem a gente viu aqui, ó. É método indireto, que nesse caso também por queda de pressão. Você não é nem por queda, né? É por aumento de pressão, tá? Que no caso ele já está numa pressão baixa, vai vir para uma pressão mais alta, que é o zero PSI. Tá? Então vai ser por aumento de pressão e não por queda. Mas também é um método indireto, ou seja, ele não diz onde é o vazamento, ele só te diz que tem vazamento. De maneira errada, alguns, depois deles fazerem isso com a bomba de vácuo, eles ficam passando sabão. Não pode, tá? Porque você está injetando sabão no interior do equipamento. Não é recomendado fazer isso, tá? Ali você constata, pode até ser feito o teste dessa maneira, constatou que tem vazamento, aí você tem que aplicar um outro método para encontrar onde realmente o ponto é de vazamento, tá? Você não pode ficar passando sabão quando fizer por aumento de pressão. Por queda de pressão, tendo pressão positiva no interior do equipamento, aí você pode passar sabão, porque o sabão vai vir para fora. Se for com a bomba de vácuo, ela vai puxar esse sabão para o interior da tubulação. Aí não pode. Tá? Mestre? Ah. Assim, o pessoal que trabalha, tem mais experiência, trabalha na área, alguns eu já perguntei sobre detector de vazamento eletrônico, esses que você compra e tem uma pontinha lá que você passa. E os caras dizem que não serve, não presta, não detecta micro vazamento. Eu ia até comprar uma e desistir, que os caras dizem que não presta, né? Tem dois casos, tá? Assim, primeiro, você tem que aferi-lo todo ano, tá? Aferir todo ano o instrumento, porque aquilo ali é um sensor. E o sensor, ele descalibra, você tem que mandar calibrar o sensor. Esse é o primeiro ponto, tá? Segundo, você tem que comprar de uma marca que realmente seja de referência, tá? Comprar alguns detectores mais baratos não vai adiantar muita coisa, porque até se o vento passar perto dele, ele tá detectando, ele está gritando, dizendo que tem vazamento. Tá? Então, esse é o cuidado. E o terceiro é não contaminar. Tem que tomar cuidado para não contaminar o sensor. Como assim contaminar? Deixar ele aí exposto, tá? Você tem que limpar o sensor com o álcool isopropílico, tá limpando o sensor, ou tá fazendo a substituição do sensor, tá? Então, ele é o único, como a gente vai estar vendo mais para frente aí na apresentação, ele é o único método que é mais eficaz do que esponja, do que espuma, tá? Do que espuma. Só que aí você tem que saber trabalhar com o detector. E se ele tiver descalibrado, aí não adianta. Por exemplo, a gente tem uns lá no Senai, que a gente não usa. Por que a gente não está usando? Porque tem uns 3 descalibrados. Eles já estão calibrados, a gente já solicitou para calibrar, e até agora não calibraram. Então não adianta. Aí ele fica apitando para tudo que é lado mesmo. É por isso que diz que não presta. Não presta porque ele está descalibrado. Tem que mandar calibrar. O senhor tem, sei que o senhor não está vendendo nada, mas o senhor tem alguma marca aí que o senhor pode sugerir, uma marca de confiança que o senhor conhece aí? A gente vai comprar baseado nessa informação. Né?
Olha, eles, normalmente o que a gente trabalha é Master Cool. A gente tem 3 marcas lá no Senai, mas a melhor que a gente sempre trabalha é Master Cool. Cool de C-O-O-L, 2 O, né? O-O-L, Master Cool, tudo junto. Essa é normalmente é que a gente trabalha, e inclusive a gente sempre demonstra utilizando por ele, né? Lá, porque apesar dele estar descalibrado, ainda consegue ainda mostrar a diferença, né, em que tem você usá-lo e usar um teste de sabão. Tem vazamento que a gente pegou naquelas condensadoras de microcanal que a gente só pegou justamente com o detector de vazamento lá no Senai, quando os alunos podiam levar equipamento, né? Os alunos levavam equipamento, hoje mudou a coordenação, então não tenho mais tanta certeza se vai poder ou não, mas antigamente a gente podia, os alunos podiam levar algum equipamento que estivesse em casa, a gente fazia o procedimento prático no equipamento que eles levavam. Então, aqueles condensadora microcanal, a gente sempre pegava vazamento lá com um detector eletrônico de vazamento. Beleza, já tá escrito aqui. Tem um calibrador que, quando a gente voltar lá para o Senai, eu vou mostrar para vocês o calibrador que você tem que fazer, tem que utilizá-lo toda vez que você vai estar trabalhando. Tá? Você tem que ficar um calibrador mais simples. Né? Não é o de laboratório, mas é o mais simples para que você tem que estar fazendo. Tá? Para poder ele realmente garantir a eficácia, porque senão não tem eficácia mesmo. Tá? Ó, a gente vai estar vendo aqui o detector de gás halogenado, né, que você simplesmente vai colocar, vai ter um pouco de fluido no sistema e você vai, com o sensor, né, passar aí por todo o equipamento. Tá? Vou deixar um vídeo lá para vocês assistirem também, depois sobre esse detector de vazamento. Tá? Deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidinho. Acho que não vai achar tão fácil. Não. Mastercool Brasil. Que acho que é a balança. Né? Não, manifold. Não tem muita coisa no canal desse aqui, não. Deixa eu ver se tem nesse outro. Aqui, ó. É esse detector. Esse detector de vazamento, você compra a parte, né? Se não me engano, não vem nesse kit, né? Um aferidor. Ah, vem, ó, tá aqui. É esse? Não, acho que esse aqui é um bico. Não tenho lembrado, acho que não é esse, não. Esse aqui é só um sensor extra que vem, tá? Alguém acho que tentando acessar. Bem. E fora que ele tem o índice de sensibilidade, né? Aqui também, que você justamente faz aí, ó, e o bom desse também, que além do índice de sensibilidade, ele também tem a opção, né, de você usar com um detector de ultravioleto. Ele tem a lâmpadazinha aqui, ó, que você usa e vai estar essa manchazinha verde que mostra aí, né? Ele já vai mostrar exatamente onde que está o vazamento, tá? Aí no sistema, essa mancha justamente é o contraste. Top. Tá? É, Mancha 3 mil, verde né? também. É, mestre, É, é por aí. 3 contos desse, né? Porque infelizmente É coisa boa, cara. ele é importado, né? Então acaba se tornando bem caro, infelizmente. Mas assim, o que eu posso dizer é que esse, pelo menos, é o mais confiável que tem no mercado. Tá?
Já usei alguns outros dois que realmente ele é só dinheiro jogado fora. Uns mais baratos do que esse daí é jogar dinheiro fora mesmo. A gente tem um lá no Senai que é o de hidrogênio, detector. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Deixa eu ver se vai aparecer. Ó, esse aqui, ó, de R$ 300. Vou nem falar porque vai ficar gravado, vai dar merda esse negócio. Deixa eu ver. Deixa quieto. Minipa. Cara, esses mais baratos, é assim, eu não gastaria com eles, é só isso, né? Para falar, esses mais baratinhos, esse da Mastercool aqui, ó. Então, infelizmente, eles não são tão acessíveis, tá? Não tem não, o mesmo que eu estou procurando, tá? Esse aqui, se eu não me engano, não, esse aqui é da do Gold, mas tem um parecido com esse que eu já usei também, e o bicho não detectava nada. Tem um aqui que eu vi no Google, mas não sei se dá para ver aí, ó, 1.600 pau, da Mastercool. É, acho que é o mesmo azulzinho que eu vi lá em cima. Esse aí, ó. 1.680, uma loja chamada Tech Place. Tá. Então, assim, qual é a intenção desse conteúdo da questão do detector de vazamento? Tá? É mostrar a importância que tem os detectores de vazamento, tá? Mas assim, pelo fato deles não serem tão acessíveis, e não é o primeiro instrumento que eu mandaria com certeza vocês comprarem. Tem vários outros instrumentos na fila que são tão essenciais quanto o detector de vazamento, mas um custo bem mais acessível, tá? Então, o detector de vazamento não é algo assim que eu diria, não, ainda mais para quem está começando com refrigeração. Porque o que acontece? Quem está começando com refrigeração ainda está em dúvida se realmente vai querer trabalhar com isso ou não. E é normal você, enquanto está no curso, às vezes se empolgar um pouco com a área, né, e querer trabalhar, né? Ou então ter essa alternativa no momento, é a única alternativa que tem ou é a alternativa que está enxergando. Mas com o passar do tempo, você vê que não é aquilo que você quer, ou até mesmo você viu uma outra área que você se identificou mais e quer migrar para essa outra área, tá? Então, você acaba gastando muito dinheiro de forma desnecessária, né? Eu vi muito aluno comprar muito equipamento, por exemplo, se a pessoa vai trabalhar só com instalação de split residencial, não tem por que ela comprar um conjunto de solda de oxacetilênico. Se ela vai trabalhar só com a linha residencial, basta ela comprar um maçarico portátil. Então, ou seja, um conjunto de solda é R$ 2.800, um conjunto de solda. Um maçarico portátil está a seus R$ 300, R$ 200. Então, tipo assim, se a pessoa está começando, cara, e vai trabalhar com linha residencial, não tem por que ela gastar 2.800 no conjunto de solda, tá? Agora, se ela vai trabalhar com a linha comercial, instalando splits acima de 30 mil, aí sim você precisa de um conjunto de solda, porque o maçarico portátil vai te dar muito trabalho para você brasar esse tipo de tubulação de 5/8, né, de diâmetro de 5/8 para cima. Mas se você for trabalhar sempre com tubulação de meia polegada para baixo, não tem por que comprar um conjunto de solda, tá? Basta comprar um maçarico portátil. Então, a mesma coisa é o detector de vazamento. Esse detector de vazamento é uma dos últimos instrumentos que você compraria, se caso realmente você fosse trabalhar principalmente com refrigeração comercial e industrial, tá? Por que principalmente? Porque, por exemplo, na linha comercial, vocês vão estar trabalhando com máquina que pega 30 quilos de fluido refrigerante, 15 quilos de fluido refrigerante. E dependendo do vazamento, cara, vai vazar, tipo assim, em 5 dias, 3 dias. E mesmo assim o vazamento não vai ser fácil de achar.
Então, o detector é para pegar microvazamentos, vazamentos bem pequenos mesmo, que normalmente você não encontraria, ao não ser com detector de vazamento ou com contraste, tá? Com essas duas opções. Então, você tem que avaliar muito bem com o que você vai estar trabalhando antes de sair comprando instrumentos mais caros, tá? Instrumentos mais caros. Então, aqui sobre o detector de vazamento, eles auxiliam na detecção de vazamento, porém necessitam de pessoal qualificado, à procura de vazamento, tá? Porque não adianta nada você ter um instrumento, mas a pessoa não sabe utilizar um instrumento, tá? Então, tem que o fato de você ter um detector de vazamento não vai dizer que você vai encontrar vazamento. Você precisa ter treinamento com o equipamento, tá? E detectores de gás por condutividade térmica possuem alta confiabilidade, são sensíveis a pequenos vazamentos, tendo sensibilidade até 3 gramas ano. O teste com vazamento de referência de 5 gramas ano é a única maneira de confirmar se o desempenho do detector de gás está dentro do esperado. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um gráfico, né, com o nível de eficácia, colocando aqui a linha de eficiência como 5 gramas por ano de vazamento aqui. O teste de ultrassom não é o ideal. Espuma de sabão, somente a espuma de sabão não é o ideal. Somente por queda de pressão não é o ideal, ou seja, ele não pega pequenos vazamentos, só vazamentos grandes, tá? Detector de condutividade térmica, já pega 5 gramas. Detector de captura de elétrons, ó, já pega mais de 5 gramas. Detector de 5% hidrogênio, 95% nitrogênio, já pega vazamentos também, e assim vai embora. Mas só os testes normais, eles não pegam vazamentos pequenos, apenas vazamentos grandes. E o que é 5 gramas por ano? Tá? Para você entender aí o que é um pequeno vazamento. Ele diz aqui o exemplo. Um pneu de carro cheio com cerca de até 2,7 bar de ar e com vazamento de 5 gramas por ano, leva mais de 4 anos para que haja queda de pressão de 0,1 bar. No caso de um vazamento de gás de 5 gramas por ano, a solução de espuma de sabão leva mais de 20 horas para formar uma bolha de 1 ml. E o teste de queda de pressão apenas mostrará uma mudança de cerca de 0,01 PSI. Qual manômetro vai pegar essa queda de pressão aqui? Ó? Nenhum. Nenhum manômetro, vai nem mexer o ponteiro do manômetro. Esse 1 centésimo de pressão aí. Depois de 48 horas. Né? Esse teste, né? Na prática, o teste de espuma de sabão só é preciso para vazamentos de 50 a 200 gramas por ano. Então, aí, a espuma de sabão só pega o vazamentos grandes, não pega vazamento pequeno. Vazamento pequeno, a maneira mais barata que você vai ter para pegar vazamento pequeno na linha residencial é usar tanque de imersão. Tá? Essa é a maneira mais barata que você vai ter. Então, se você não tem como comprar um detector eletrônico de vazamento, pega a unidade selada do equipamento. Se for a parede de janela, é fácil, né? Se for um bebedouro, também é fácil. Vai lá, enche um tanque e bota dentro do tanque. Você vai pegar vazamento dessa forma. Tá? Vazamentos que espuma de sabão não pegaria. Mas se for já um refrigerador, como é que tu faz? Se for um freezer, aí não tem como você jogar um equipamento desse dentro, eu sei que joga dentro da piscina, né? Aí vai dar. Então, para minimizar os vazamentos, o ideal é sempre brasar, tá? Usar conexões brasado. Usa conexão brasada, componente que dê para brasar, porque o ideal é sempre brasar e não usar conexões flangeadas. Conexão flangeada, tá? É onde mais tem vazamento, são nas conexões flangeadas, tá? Não é em solda. Um estudo que foi feito, eu não sei se eu deixei aqui, deixa eu ver se eu tirei. Aqui, ó. Isso aqui, ó, pesquisa e análise de longo prazo de 62 sistemas de refrigeração em supermercado em 2 estados alemães. Carga instalada de 10 a 360 quilos de fluido refrigerante, que é a carga instalada nesse supermercado. Né?
96% da perda do fluido ocorreu por meio de junções montadas em campo. 15% do vazamento era responsável por 85% da perda total do fluido. Isso aí é um estudo de caso, lá do supermercado, lá da Alemanha, né? Para você ver, né? País de primeiro mundo não é diferente do Brasil, não, né? Em termos de vazamento, né? Então, vaza também, lá também tem o marreta deles, né? Também tem o gambiarrento, o cara que não sabe soldar direito, o cara que não sabe apertar uma conexão, o cara que faz um flange mal feito e quando vai apertar ele trinca o flange e deixa lá vazando. Também tem, né? O mundo todo tem. 21% de todo o vazamento detectado eram conexões flangeadas. Estes são responsáveis por quase 50% da perda do fluido frigorífico. Então, isso aqui é o que eles encontraram nesse sistema de refrigeração, né, do supermercado lá do estado dos estados alemães. Né? E apenas 0,16% das conexões brasadas apresentavam vazamentos. Tá? E pontos de vazamento muito comum eram as válvulas de expansão termostática, devido à dificuldade, tá, de brasar a válvula de expansão. E principalmente quando você vai fazer conexão. A válvula de expansão, para vocês terem uma ideia, quantas conexões ela tem? Ela pode ter a entrada e a saída, né? Uma, duas conexões. E ela pode ter uma terceira conexão aqui, ó, se for de equalização externa, que a gente ainda vai estudar mais a fundo, né? A válvula de expansão lá em refrigeração comercial. Ela pode ter um terceiro tubo aqui, ó. Então, só na válvula de expansão, você tem 3 pontos de solda. Só na válvula de expansão. E fora que é muito próximo os tubos, no ponto de solda não, conexões flangeadas. E o acesso a esse componente lá no equipamento é muito difícil. O espaço é muito pequeno. Então, por isso que eu disse que a maior parte dos pontos de vazamento era válvula de expansão. Por quê? Porque é muito difícil o acesso à válvula de expansão em equipamentos da refrigeração comercial. Tá? Então, o ideal é o quê? Sempre brasar. Porque brasar, usar componentes brasados, minimiza as chances de ter vazamentos. Tá? Professor? Eu. Tá escutando aí. É o Wagner Oliveira que está falando. Em questão ali do nitrogênio no teste de estanqueidade, lá estava dizendo que era 10 bar, né? Mais ou menos 140 PSI por aí. Essa quantidade de nitrogênio, ela serve para identificar um vazamento em qualquer sistema de climatização e refrigeração, desde a CJ até um equipamento de 60 mil, 140 PSI, vai ser o suficiente para detectar um vazamento? Não, você tem que adaptar. Esse valor é porque isso aqui é uma apresentação da refrigeração comercial. Cadê? Que boas práticas em refrigeração comercial de supermercado. Então, equipamento que normalmente você vai estar encontrando no supermercado. Câmara frigorífica, balcão, expositor, ilha, né? Então, isso se aplica. Então, para cada tipo de equipamento, você vai estar adaptando. Mas a média é essa, de 100 a 150. Por exemplo, se você vai trabalhar com refrigerador, que é aquele evaporador ainda de alumínio, no refrigerador de uma porta, tu não vai botar mais de 100 PSI ali, pô. Porque senão ele vai virar um balão, aquele refrigerador. Ele vai inflar. Então, ali, tu vai trabalhar com, no máximo, seus 50, seus 40 a 50 PSI. E vai colocando aos poucos. Porque se passar muito, é para ver se chega até 100. Eu não estou lembrado agora o máximo que ele chega. Tá? Mas você vai colocando, coloca até 50, lá nos refrigeradores desse que é roll bond, tá? Que é o evaporador de alumínio. E depois vai colocando aos poucos para poder. Você escutou um estalo, meu amigo, porque já é o evaporador inflando, igual o balão, tá? Ele vai ficar, vai te dar um trabalho, meu amigo, vai ter que ou ajeitar isso daí ou voltar ao normal. Já em equipamento, por exemplo, o freezer, como é tudo tubulação de cobre, ou dependendo do fabricante, pode ser de aço ou alumínio, não tem problema você colocar mais de 50 PSI, pode colocar de 100 a 150. Aparelho de janela, mesma coisa, 100 a 150. Aparelhos splits, mesma coisa, 100 a 150.
Mas só que isso falando quando você trabalha com R22. Tem alguns fabricantes que recomendam, quando estiver trabalhando com R410 na climatização, você usar uma pressão maior. Só que aí tem um ponto que limita de você usar uma pressão maior, é o próprio regulador de pressão do nitrogênio, né? Porque esses reguladores de pressão mais baratos de nitrogênio, que até seus R$ 250 normalmente, esse regulador de nitrogênio, com segurança você consegue colocar até 180 PSI mais ou menos, com segurança. Acima disso já não é mais seguro colocar. Se eu não me engano, ele vai até 220, mas sempre tem uma tolerância ali que o máximo que você pode usar de fato, né, do regulador, que se eu não me engano é 20%, se não me engano. Aí ou é 10% ou é 20%. Você nunca pode usar o máximo lá do regulador, né, o máximo de ajuste. É igual como tem aqui no manômetro, né? Aqui está te dizendo que ele vai até 250, mas ele para em 120. Você não consegue usar acima de 120, porque é fator de segurança. Tá? Você vai usar só até 120 PSI. Tá? Então, lá no regulador de nitrogênio é a mesma coisa. Né? Que você vai estar trabalhando com pressão. Então, com 410, tem fabricante que manda você colocar entre 200 e 250 PSI. Tá, de pressão quando estiver trabalhando com o R410. Mas se for R22, R407, ou na linha doméstica, se for o 134, e de preferência que não seja evaporador lá de alumínio, lá igual do refrigerador de uma porta, você trabalha também com 100 a 150 PSI. Porque é o que normalmente os reguladores convencionais vai te dar, tá, de opção para trabalhar de maneira segura, de 100 a 150. Que é o 140 que ele dá ali, né? Mas já deixa um range lá de 100 a 150 que vai estar bom de você trabalhar. Certo? Beleza, professor. Outra coisa, referente lá no início da apresentação aí, a carga do fluido refrigerante, que lá está dizendo assim, fazer a carga, carga através de líquido, não é isso? Mais ou menos isso. É sempre a carga do fluido refrigerante vai ser através isso. Cadê? Assim, a válvula de serviço. No caso aqui em cima, a carga de fluido refrigerante na forma líquida. Sempre vai ser de forma líquida essa carga de refrigerante, mesmo com R22 ou 134? Não. Tá? Pode ser líquido ou pode ser gasoso. Tá errado esse texto aí, tá? Não é que esteja errado, é porque aqui a gente vai usar o exemplo dela líquida, tá? Mas pode também ser gasosa. Eu acho que eu acabei apagando o gasoso e deixei só essa, tá? Mas é porque sempre quando eu faço esse texto, eu coloco os dois, gasoso e líquido. Mas tanto na forma gasosa ou na forma líquida, você vai ter sempre que estar utilizando aqui, cadê? Não coloquei? Não coloquei. Tá. Sempre vai estar aqui, ó, em cima da balança. Sempre vai estar utilizando a balança, tá? Dependendo se for forma líquida ou forma gasosa, pela maneira correta, pelo procedimento correto, sempre vai estar utilizando a forma gasosa, tá? Ou gasosa não, em cima da balança, dependendo se for líquido ou se for gasoso. E na forma líquida, vai ser injetado sempre pela linha de líquido, nunca pela sucção, né? O recomendado é sempre pela linha de líquido, a não ser que o fabricante não te dê uma opção de instalação de uma válvula na linha de líquido. Por exemplo, split. Split eu não tenho, né? Válvula na linha de líquido. Dependendo do fabricante, quando é 410, você não tem uma válvula lá na linha de líquido, na linha de expansão, que é o tubo mais fino. Aí você obrigatoriamente tem que colocar pela linha de sucção. Mas só que acontece, é equipamento desligado e você vai ter que aguardar de 5 a 10 minutos para poder ligar o equipamento, que é o tempo do fluido evaporar. Para poder ligar o compressor. Pode colocar pela sucção? Pode, mas sempre evitar, sempre evitar. Professor? Eu costumo fechar a válvula de sucção quando eu vou colocar em forma líquida, entendeu? Eu costumo fechar a válvula de sucção.
Porque uma vez eu coloquei com ela aberta, né? Aí eu fui ligar o compressor, a máquina, ele não quis funcionar, não. Acontece. Eu tive que jogar o fluido fora. Aí agora só coloco com a válvula de sucção fechada. Isso é uma boa alternativa, bem lembrado mesmo, tá? É uma boa alternativa de estar fazendo carga de fluido, e principalmente quando já tem fluido, né, no equipamento, tá? Quando você já tem fluido no equipamento, você tem que recolher o fluido para poder fazer a carga, porque senão não entra, né, fluido, né, na forma líquida. Se já tiver pressão lá, se você está completando a carga, você vai ter que recolher todo o fluido para a condensadora, para a própria condensadora da split, e completar a carga, né? Se caso for completar. Se for fazer uma carga do zero, aí é uma possibilidade. Fecha a válvula de sucção, né? Que aí ele se expande por todo o evaporador e tubulação. Aí você pega e depois que se expandir, você vai lá e fecha, abre a válvula, né? Mas isso o ideal é abrir a válvula antes de ligar o compressor, porque, por exemplo, se você está fazendo uma carga do zero e ter feito vácuo lá na condensadora e partir com ela em vácuo, tá? Sem quebrar o vácuo, pode também trancar o compressor, tá? É uma outra possibilidade. Ou ele tranca porque está em vácuo, ou ele tranca porque tem líquido. É um dos dois aí. Outra coisa, professor, em relação aí que está escrito, né? Colocar o cilindro, né, válvula virada para baixo em cima da balança. Questão da balança. Assim, é muito difícil, pelo menos para mim, né? Eu já trabalhei em algumas empresas e das empresas que eu passei, nenhuma tinha essa balança eletrônica, né? Tudo era feito assim, carga de fluido, assim, na experiência, né? Querendo se basear por pressão, o que é errado, né? Até porque a pressão varia bastante. Como é que a gente faz assim numa situação dessa? Pô, não tenho balança. Como é que eu vou saber realmente a quantidade exata de fluido refrigerante para aquele tal equipamento? Dependendo do tipo de equipamento, você pode estar sempre fazendo uma outra alternativa quando você não tem balança, é fazer superaquecimento e subresfriamento, fazer o balanceamento da máquina através do superaquecimento e subresfriamento. Você vai fazer pela pressão, colocar uma quantidade de fluido pela pressão, e para ter certeza que não tem excesso de fluido, você vai pegar e vai fazer o superaquecimento e subresfriamento. Tá? Porque o que a gente faz esse procedimento no laboratório? Sempre quando a turma tem bastante tempo sobrando, às vezes, sempre eu fazia isso. Eu mandava a gente fazer o procedimento seguinte: fazia a carga de fluido pela pressão, pegava a parede de janela, botava lá 70 PSI de gás, um exemplo, 70 PSI de gás, ou 65, tanto faz, depende do valor que você costuma trabalhar. Colocava lá um valor, 65, exemplo. 65 PSI, mandava uma equipe fazer carga de gás até chegar na pressão de 65, e mandava outra equipe fazer a carga de fluido pela massa, a quantidade exata que o fabricante pede. E quando a gente depois ia recolher o fluido, tá? Quando a gente ia recolher o fluido refrigerante do pessoal que fez a carga de fluido pela pressão, sempre a gente tirava de 100 a 250 gramas a mais de fluido refrigerante. Ou seja, sempre a gente tirava fluido em excesso do sistema. Sempre tirava fluido em excesso. Então, ou seja, você está mandando mais fluido para o equipamento, está gastando fluido à toa, e o segundo, você está forçando o compressor a trabalhar com excesso de fluido, que é desnecessário, tá? Gerando um maior consumo de energia, tá? Então, ou seja, por isso que o próprio fabricante não recomenda. Por quê? Porque altera, né? De acordo com a temperatura ambiente, a pressão, ela muda. Ela muda. Então, não existe uma relação linear de que, eu tenho 10 PS, se eu botar 100 gramas de fluido no equipamento, eu vou ter 30 PSI. Não existe essa relação de pressão e massa. Não existe. Tá? Essa relação de pressão. Tantos quilos de fluido é tantos PSI de pressão que eu vou ter. Não existe. Por quê? Porque a pressão no interior do equipamento varia em função da temperatura ambiente. Dependendo da temperatura ambiente, ele vai ter pressões diferentes com quantidade de massa de fluido refrigerante diferente. Então, se você vai fazer um procedimento de fazer pela pressão, tem que depois fazer o ajuste de superaquecimento e subresfriamento, para ver se não colocou em excesso. Uma pergunta aí.
O superaquecimento é aquele que se usa o termômetro na linha de líquido e depois faz a transformação, não é isso? Isso, é aquele que da temperatura para a pressão. Isso, é esse mesmo. Não sei se vocês chegaram a ver o vídeo que eu coloquei lá como recomendação para vocês verem, de um procedimento prático. Isso lá na matéria de fundamentos ainda. Eu falei, quem quiser se antecipar, entender um pouco mais como funciona o superaquecimento e subesfriamento, assiste o vídeo. Aí eu deixei o link para vocês. Tá? Isso mesmo. Professor? Por exemplo, quando eu vou fazer uma recarga do R410, do zero, que também não tem o balanço, aí eu costumo me basear, assim eu não fico metendo devagarzinho não, eu coloco 250 PSI de pressão, né, em forma líquida, aí depois eu ligo o equipamento, entendeu? Normalmente eu faço só completar um pouco, ele já fica quase na medida, né, e no R22 eu costumo colocar 150, né, que aí eu completo só um pouco, né, porque eu não tenho balança também. Agora já no inverter, eu já acho mais complicado, assim, por exemplo, trabalhar, colocar do zero, porque ele altera muito, tanto a amperagem, não dá para a gente colocar pela amperagem, pela pressão, porque ele modifica muito, entendeu? Então, no inverter, eu procuro, se for fazer uma recarga do zero, colocar já a quantidade que o equipamento pede, verificar a quantidade, comprar só aquela quantidade e jogar só ela, entendeu? Porque se eu for pela pressão e pela amperagem, eu vou me perder, porque ele altera muito, ele não é certo, né? É isso mesmo. Uma outra alternativa, né, que me perguntou, que você não tem o balanço, uma outra alternativa, se você é profissional autônomo, tá, você mesmo faz seu próprio serviço, você comprando aquelas garrafas, aqueles cilindros, né, recarregável, de 1 kg, 2 kg, cara, pega, quando você for comprar o fluido, compra exatamente o que a máquina pede, entendeu? Você vai lá, na loja, pede 700 gramas, pede 800 gramas, pede 1 kg de fluido, né? Exatamente o quanto que o fabricante pede para você colocar. Eu tinha um colega que só trabalhava assim, né? Ele não tinha balança, mas tinha a garrafa dele que ele recarregava, né? E não andava com cilindro de 10 quilos, 13 quilos. Ele simplesmente andava com uma garrafa e comprava exatamente a quantidade que a máquina pegava. Ia lá e mandava líquido para a máquina, né? Fazia o procedimento de carga e botava exatamente o que a máquina pedia. Tá? É uma outra alternativa também. E ainda tem a vantagem de poder colocar em forma de vapor, né? Eu acredito, né? Isso, tem essa vantagem também. Isso mesmo, porque você está colocando a quantidade exata de fluido que o fabricante está pedindo. É uma outra alternativa. Tá? Agora sim, sobre os outros procedimentos que vocês falaram, eu sempre digo o seguinte, que vocês sempre podem comentar, eu sempre aprendo também muito desse procedimento quando vocês falam, tá? Aprendo assim, escuto como é a vivência de campo de vocês. Tá? Isso não tem nada, não vejo, não é algo condenável, tá? O que eu sempre digo é o seguinte, o que eu quero de vocês é que hoje vocês estão no curso. E tem muito aluno que eu vejo que às vezes vem para o curso e vem com a mentalidade fechada, tipo assim, não, eu faço esse procedimento, funciona e vou continuar fazendo. Entendeu? É isso que eu não desejo que nenhum de vocês tenha, essa forma de pensamento. Tá? Vocês podem comentar o que vocês fazem ou a maneira que vocês trabalham, tá? Que sempre eu vou estar escutando e sempre vou estar orientando qual é o procedimento correto, e a gente vai também ver as possibilidades, até mesmo ver o que pode acontecer de certo ou errado no próprio procedimento que vocês trabalham. Isso não tem problema nenhum, não. Mas tentem sempre, com o passar do tempo, comprar, tá, o material, o ferramental que vocês têm hoje, as balanças, sempre dou essa dica para os alunos. Pô, balança é muito caro. Não, balança, quando o fabricante coloca assim, balança para refrigeração, deixa eu mostrar aqui um exemplo para vocês. Balança eletrônica refrigeração. Quando coloca refrigeração no final, 581, 599, 1.700, 500, 900. Por que está tão caro uma balança? Sabe por que está tão caro? Porque tem esse nome aqui no final. Só por causa disso. É tipo sanduíche artesanal, cerveja artesanal. Botou artesanal no nome, agrega 100% em cima, tá? Refrigeração não é diferente, não.
Cara, qualquer balança que você comprar, que tenha precisão, olha só aqui, ó, R$339, R$54, qualquer balança que tenha aí um mínimo de precisão, você vai conseguir tratar, você vai estar comprando, tá? E trabalhando. É claro que essas balanças aqui não vai servir para linha doméstica. Por quê? Porque elas pegam normalmente de 10 em 10 gramas, essas balanças aqui, ó. De 10 em 10 gramas. Para a linha doméstica, ela não vai ser boa. Para a linha doméstica, você tem que ter uma balança que pegue de 1 em 1 grama. O ideal é de 0 em 5 gramas, cada 5 décimos de grama, tá? Para a linha doméstica. Por quê? Porque linha doméstica é 60 gramas, 80 gramas de fluido refrigerante, 100 gramas, então é uma quantidade de gás muito baixa. Se você pegar essas balanças aqui, ó, ela não vai ter tanta precisão, tá? Mas quem for trabalhar, se eu não vou trabalhar com linha doméstica, só aparelho de janela e split. Cara, essas balanças aqui, ó, R$69. Essas 54, essas balanças já servem. Porque equipamento de refrigeração não vai estar trabalhando com menos de 500 gramas de fluido. A menor quantidade de fluido que você vai carregar no sistema de climatização é 500 gramas. É no aparelho de janela lá de 7.000 BTU e 7.500. São 500 gramas. Então, você encontra balança de 50, de R$100. Então, não é mais um argumento, você, a balança é muito caro. Se você colocar balança para refrigeração, é caro mesmo. Quanto que é uma balança de refrigeração, um absurdo que eles cobram aqui, ó. Mas por quê? Só porque ele botou refrigeração no final, só por causa disso. Balança é balança, qualquer balança serve, tá? Não vai nessa corda de comprar uma balança, a não ser que você queira, ó. É bonito vir uma balança dessa no estojo, ela vem com um módulo de carga que você programa aqui 100 gramas, aí ela pega e ela mesmo desliga, não deixa passar mais que 100 gramas, você consegue programar a quantidade. Tem um sistema de tara que você bota o cilindro, ele já desconta o peso do cilindro, né? Coisa que essas outras mais baratas não tem, tá? Então, ou seja, ela tem mais recursos. Mas se você souber usar a calculadora para subtrair o peso do cilindro, né, com a quantidade de fluido que você quer colocar, e você não se importar com uma maleta, qualquer balança serve, tá? Qualquer um. Balança eletrônica. Só isso aí já valeu a aula. Amanhã é totado uma balança de 60 conto, que eu pensei que era só essas aí de 500 que servem. Não, isso aqui é só a conversa. Para vocês terem uma ideia, olha só o absurdo. Esse aqui eu acho o mais absurdo de tudo. Cinta térmica. Quando você tem um fluido refrigerante, um cilindro de fluido refrigerante que já está no final, né? Quem já trabalha sabe que é difícil tirar aquele fluido, aquela última quantidade de fluido que tem ali no cilindro. Aí você tem que aquecer o cilindro. Até mesmo quando está fazendo carga de fluido, o cilindro ele fica gelado e não sai mais fluido do cilindro. Você tem que aquecer o cilindro para poder tirar fluido. Aí tem uma cinta, aqui não tá aparecendo, só está aparecendo essas outras aí. E para vocês terem uma ideia, essa cinta, cara, ela custa R$1.000, R$1.200, que é só para aquecer o cilindro. Esse é o absurdo do absurdo. Aqui, ó, deixa eu ver se é, não é essa não, fita adesiva. Mas é lá na loja. Vê se acha. Não. Tá. Enfim, deixa quieto aí. Depois a gente vê como voltar para o Senai, a gente olha lá que lá tem, tá? É 1.000 conto, velho. Tipo assim, é necessário? É necessário. Quando você vai fazendo uma carga de fluido que seja mais de 1 quilo de fluido refrigerante, é difícil tirar fluido do cilindro porque congela, né, o fundo do cilindro, tá? Baixa muito a temperatura, não é nem que congela, é que baixa muito a temperatura do interior do cilindro, aí não sai pressão, não sai o fluido do interior do cilindro, tá? Fica preso lá. Aí você tem que aquecer o cilindro. Aí os fabricantes fizeram uma fitinha que você vai lá e coloca ao redor do cilindro, só que e colocaram refrigeração no final, aí pronto, aí aumentou R$500, ó. Tá? É só jogar água, Bruce. É só jogar água quente, né? Jogar água normal, deixar quando tá trabalhando com o split, deixa na frente da condensadora, quando ela estiver funcionando,
bota ela no sol que rapidinho vai, né? Então não vai aquecer com maçarico. Tem gente que aquece com maçarico. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Você vai estar... logo, né? Usa secador lá, secador de cabelo para aquecer. Pega aquelas resistências do Frost Free lá, aquelas resistências de calha, aquelas resistências de degelo. Pega aquelas fitas lá e bota ao redor do cilindro. Cara, é a mesma coisa, é a mesma. Mais barato até. Bem, continuando, a gente parou em tubo de serviço, estanqueidade. Então, questão de procurar vazamento, tá? Você tem que procurar vazamento. Aí eu mostrei para vocês algumas alternativas, né, de procura de vazamento e a importância, né, de você ficar procurando vazamento, tá? Mas o mais usado mesmo é sempre aí o espuma de sabão, né? Mas entenda que o espuma de sabão ele não vai pegar vazamentos pequenos, apenas vazamentos grandes. Os mais recomendados para vazamentos pequenos é contraste e detector eletrônico de vazamento. Tá? Esses são os mais utilizados. Só que tem fabricante de equipamento de refrigeração que não aceita, tá, usar contraste. Inclusive, eles botam lá que se você usar contraste, perde a garantia do compressor. Tá? Então, você tem que realmente sempre dar uma lida no manual do equipamento quando for trabalhar. Tem fabricante de equipamento ou de compressor que não aceita a injeção de contraste no interior do sistema de refrigeração. Tá? Então, se equipamento for novo, tiver na garantia, sempre consulte o manual, consulte o fabricante, tenta procurar alguma informação técnica se ele recomenda ou não, tá? Mas se não tiver mais na garantia, aí, meu amigo, é contigo, tá? Aí é contigo em termos de usar ou não. Professor, sobre aquele tapa-fugas, funciona ou não K11? funciona? Cara, aquele lá eu não posso falar dele que eu nunca usei. Tá? K11, né? Alguns usam, tem vários vídeos, né, no próprio YouTube de alguns usando, e eles dizem que conseguiram resolver alguns problemas, né, no sistema de refrigeração. Então, o que a gente tem é só relato de algumas pessoas que já usaram. Eu nunca usei, então não posso afirmar se é bom ou não. Aí você vai ter que realmente pesquisar na rede aí e ver Inclusive, até hoje mesmo, mandaram num dos grupos que eu participo, né? Que é da área de refrigeração, que é só de professor da área de refrigeração do Brasil, aí o pessoal perguntou, né? Se alguém já tinha usado, né? Isso daí, a maioria disse que não, que nunca usou também. Os outros professores também falou a mesma coisa, que ainda não tinham usado, né? Ninguém se manifestou, outros nem se manifestaram, tá? Então, o K11 eu só vi comercial, só vi o pessoal usando na internet, tá? Até hoje eu nunca usei. É algo que eu tinha também interesse em comprar, né, para usar, tá? Fazer teste. Aí o próximo. Fez o teste de estanqueidade, ou seja, pressurizou com nitrogênio. Professor, posso usar o próprio fluido refrigerante? Eu não tenho um cilindro de nitrogênio. Posso usar o próprio fluido? Poder não pode, mas é a alternativa que o pessoal usa em campo. Tá? Por que não pode? Não pode porque quando você... Assim, por que fala que não pode? Porque existe uma lei ambiental que diz que é crime você liberar fluido para a atmosfera. É por isso que a gente fala que não pode. Tá? Então, tem tanto a lei brasileira de que considera isso crime ambiental, como também tem o próprio acordo, né, que o Brasil faz parte, que é o Protocolo de Montreal, que visa justamente a minimização de liberação de fluido para a atmosfera, porque uma vez que você injetou o fluido no equipamento, você tem que tirar esse fluido para poder fazer vácuo, né? Então você vai jogar fora esse fluido. Então, assim, por questão de ética, estaria errado, tá? E por questão também por seguir leis, está errado. Mas, professor, é a alternativa que a gente faz. Tipo assim, ninguém fiscaliza. Pelo fato de ninguém fiscalizar, isso é uma prática comum, tá? De ser feita, mas como eu até escrevi para vocês lá no mural, não é pelo fato que todo mundo faz que aquilo é certo, tá? Apenas entenda que isso não é o procedimento correto, mas é o que é feito. Não é o correto, mas é o que é feito. Então, até mesmo para que existe, assim, a pessoa, quando ela vai responder criminalmente, por qualquer delito, qualquer infração, a pessoa, ela não pode alegar desconhecimento da lei. Então, mesmo que você fale assim,
se por acaso houvesse a fiscalização de fato, né? Porque aquilo ali gera multa, tá? E gera também passível de prisão, né? Seguindo a letra da lei, tá? Então, se por acaso você fosse pego liberando fluido para a atmosfera, você fala, mas isso daí é uma prática comum, todo mundo faz, isso aí não importa, tá? Dizer isso. Mas eu não sabia que era proibido fazer, isso aí também para a justiça também não importa, porque também tem na lei escrito que ninguém está livre, né, de condenação devido a desconhecimento da lei, pelo fato de você saber ou não que a lei existe, tá? Mas hoje vocês já estão sabendo que tem uma lei que diz que é proibido você liberar fluido refrigerante para a atmosfera. A lei existe, só não é cumprida, mas ela existe. Tá? Assim como várias outras leis que a gente tem, né, que fica só no papel, né? Mas... Tem uma pergunta aí depois quanto à questão de fluido. Por exemplo, no caso, se for recolher um fluido, né? Para ele descartar ele, onde é que a gente faz o descarte desse fluido? No caso, tem algum canto que a gente pode descartar ele? A gente vai comentar isso agora. A gente vai comentar agora. Tá. Então, ou seja, terminou de fazer aí o teste de estanqueidade, o porquê que o nitrogênio é o ideal? Primeiro, porque você consegue regular a pressão de saída, coisa que um cilindro de fluido você não vai conseguir, né? E segundo, porque o fluido refrigerante, na letra, pelo menos, no papel, é crime você liberar para a atmosfera. Tá? Então, qual é o procedimento? O procedimento, desde o início aqui, na verdade, se tivesse fluido refrigerante no equipamento, era fazer o recolhimento do fluido refrigerante. Então, ou seja, você pode pressurizar com fluido? Até pode, desde que você recolhesse o fluido, tá? Coisa que, infelizmente, é outra dificuldade que a gente tem na área de refrigeração, porque para recolher fluido, o equipamento também é caro, né? O equipamento para recolher fluido refrigerante. Deixa eu abrir aqui a apresentação do recolhimento. Isso aqui já foi. Eu tive a grande inteligência de não colocar o nome aqui na apresentação. Aqui, ó, recolhimento e reciclagem. Então, apresentação aqui de recolhimento. Recolhimento, reciclagem e regeneração de fluido. O que é recolher? Recolher significa remover o fluido frigorífico de um sistema em qualquer condição e estocá-lo em um recipiente adequado. Isso que quer dizer recolher, né? A gente pode fazer um recolhimento ativo ou um recolhimento passivo. O recolhimento ativo é quando você usa uma máquina, um equipamento que vai fazer esse recolhimento do fluido refrigerante que está no sistema de refrigeração. E o recolhimento passivo é pela diferença de pressão, né? Que é quando você tem um cilindro vazio e você tem um equipamento de refrigeração em que tem pressão de fluido no interior do sistema. Aí, como o cilindro está vazio, está numa pressão menor, naturalmente, né, a pressão do equipamento, o fluido que está em maior pressão, vai para o cilindro. Mas só que chega um momento em que a pressão equaliza, né? Aí não vai mais nem para um nem para outro. Fica equalizado, né? É como se fosse duas caixas d'água, né? Você tem uma caixa d'água. Deixa eu ver se tem um pincel aqui. Caneta. Não sei se eu vou conseguir fazer aqui, que estou com o mouse. Bora ver se dá certo, né? Você tem duas caixas d'água. Você tem uma tubulação aqui, ó, interligando as caixas d'água. E coordenação motora. Aí você tem uma caixa d'água aqui, ó, que está mais cheia. Está até aqui de nível de água. E você tem uma caixa d'água que está vazia. E bem aqui você tem um registro. Aí o que você faz? No momento que você abre esse registro, a água que está aqui vai pegar e vai escoar pela tubulação e vai vir para cá, ó, vai começar a encher aqui essa caixa d'água. Aí o que vai acontecer? O nível que está aqui vai começar a baixar, ele vai começar a vir para cá, ó, vai começar a vir para cá. E vai descendo o nível até os dois ficar na mesma quantidade de água, no mesmo nível de água. Quando eles ficaram no mesmo nível de água, então cessa, não vai nem água nem para essa caixa, nem para essa caixa mais, tá? Justamente porque a pressão equalizou. Então, agora pensa que isso aqui é um sistema de refrigeração com fluido refrigerante, e aqui é um cilindro que você fez vácuo, né? Ou um cilindro que não fez vácuo, mas não tem nada dentro do cilindro. Uma vez que você abre aqui um registro, o fluido que está no interior do equipamento vem para o cilindro.
e preenche o cilindro até um determinado nível, que ele fica no mesmo nível do equipamento, na mesma quantidade de fluido do equipamento. E aí não vai mais nem para um nem para outro. Para poder continuar tirando fluido desse equipamento, eu preciso fazer um recolhimento ativo, que é esse equipamento aqui, ó, através de uma recolhedora de fluido refrigerante. Só ela que vai conseguir fazer aí a remoção desse líquido, tá? Aqui tem o procedimento, ó, da recolhedora, aqui é um equipamento de refrigeração, e aqui é um cilindro, que você vai estar usando para recolher esse fluido refrigerante, tá? Aqui a recolhedora vai ter uma entrada e uma saída, a recolhedora de fluido refrigerante, tá? Então, ela vai puxar fluido refrigerante na forma de vapor para dentro da recolhedora e vai sair, vai entrar vapor aqui, ó, vapor, e vai sair líquido por aqui, ó. E vai ser injetado no interior do cilindro. Só posso puxar líquido para dentro da recolhedora? Não. Puxou líquido para dentro da recolhedora, vai quebrar essa recolhedora. Vai quebrar o sistema mecânico da recolhedora, tá? Porque ela está succionando. E para succionar, isso é uma bomba, né? É uma bomba que está succionando. Ou seja, em poucas palavras, é um compressor, né? Porque o compressor é uma bomba, basicamente, né? É um compressor, é um sistema mecânico. E se injetou líquido no interior do sistema mecânico, ele quebra, ou ele trava. Então tem que tomar cuidado que não pode injetar líquido no interior da recolhedora. Aqui na recolhedora eu vou ter um sistema que basicamente é isso aqui. Ó. Vou pegar aqui aqui, ó, recolhedora, lá na pasta, que é tudo a pasta, tem uns arquivos lá que eu deixei para vocês. Ó. Olha só o que é uma recolhedora de fluido refrigerante. Uma recolhedora de fluido é um compressor e um condensador e um ventilador para fazer aí a troca de calor, ou seja, aqui é a sucção do compressor, aqui é a descarga. E aqui é a válvula de serviço, de registro. Registro de entrada e registro de saída de fluido. Então, isso é uma recolhedora. Então, ou seja, você pode fazer a sua própria recolhedora. Porque uma recolhedora dessa daqui, ó, uma recolhedora dessa, você não vai encontrar por menos de 2.500 pila. É uns 2.500 a 2.800 reais uma recolhedora. Mas o que é uma recolhedora? Uma recolhedora é isso. É um compressor, um condensador e um motor ventilador. Com o quê? Com acessórios. Ó. Um pressostato de alta, um filtro na entrada, um filtro na saída, um dispositivo de expansão, 2 registros para abrir e fechar, um manômetro de baixa, um manômetro de alta. Isso é uma recolhedora. Então, ou seja, você pode fazer a sua recolhedora. Tá? Porque o que vai estar fazendo? Ela vai estar puxando vapor, vai para o compressor, vai sair pelo tubo de descarga vapor em alta pressão, vai para o condensador, onde vai fazer o quê? Vai passar de vapor para líquido. Vai sair aqui no condensador, vai passar por um outro filtro, e vai, para poder ir para o garrafão, né? Para poder ir para o cilindro, o ideal é você ter um dispositivo de expansão aqui ó. Para quê? Para poder baixar a pressão do fluido, né? Para não injetar o fluido em alta pressão lá no interior do cilindro. Botar o fluido de forma líquida, sempre em baixa pressão, no interior do cilindro. Isso é uma recolhedora. Então, você pode fazer a sua própria recolhedora. Tá? Como é que você vai estar usando essa recolhedora? Aqui é a forma que você vai estar usando. Vai conectar na válvula de serviço lá do equipamento. Aqui tem uma foto. Aqui. Não, essa outra que eu usar. Cadê? Acho que eu tirei. Dei uma mexida na apresentação, tirei algumas coisas que não ia falar hoje. Mas é essa aqui, ó. Você tem um sistema, no caso, aqui é o exemplo de uma refrigeração comercial, tá? Você vai ter uma válvula de serviço aqui na linha de líquido e vai ter outra válvula de serviço aqui, ó. No caso, na sucção. Isso aqui é o evaporador, aqui é a sucção. Por aqui você vai estar puxando vapor, por aqui você vai estar puxando líquido, tá? Vai estar puxando aí líquido do equipamento,
tá? Não exatamente líquido, né? Mas vai estar conectado na área de líquido. Não vai estar puxando exatamente líquido, por quê? Pelo fato de que aqui, ó, vou encontrar aqui a ferramenta da lupa. Esse tubo, ele não vai até o fundo aqui, tá? Essa válvula de serviço, ele pega o vapor que está aqui em cima, no tanque de líquido. Tá? Ele não pega o fluido exatamente que está lá no fundo do equipamento, tá? Ele vai pegar o fluido aí em forma de vapor. Dependendo aí do tanque de líquido, tá? Agora, como é que tira? Esquece. Então, você tem conectado aí o manômetro no equipamento e a mangueira de serviço do manômetro na recolhedora, e da saída da recolhedora vai mandar para o cilindro. E o ideal é sempre usar cilindro adequado, tá? Cilindro adequado, porque senão você vai... se usar aquele cilindro descartável, pode ser que ele não aguente a pressão e o cilindro estoure, tá? Então, você tem que tomar cuidado quando for estar trabalhando com recolhimento de fluido refrigerante. Tem que usar o cilindro adequado. E normalmente é esse tipo de cilindro aqui, ó. E que no próprio cilindro, ele vai ter informação de quanto de fluido você vai estar colocando, tá? Qual é a capacidade máxima desse fluido que você vai estar colocando aí no interior do cilindro. Tá? Então, não é qualquer fluido que você vai... qualquer cilindro que você vai recolher, assim como também você não pode também preencher mais que 80% da capacidade do cilindro, na hora que estiver fazendo o recolhimento de fluido refrigerante. Por quê? Se você coloca mais que 80%, conforme a temperatura do ambiente, esse fluido no interior do cilindro, ele vai se expandindo aqui, ó. Aqui é um exemplo com 90%. Carregou com 90% de espaço, 92%, está ocupando 92% de espaço interior do cilindro. Isso na temperatura de 21 graus. Se ele for submetido a uma temperatura de 54 graus, o que vai acontecer? Você já tem uma bomba. O fluido ele já se expandiu e aumentou e ocupou toda a área do cilindro. Se a temperatura continuar aumentando, esse cilindro estoura. E acontece isso muito, tá? Em porta-mala do carro, né? O mecânico de refrigeração vai fazer serviço e enche esses cilindros demais, esse cilindro recarregável, enche mais que 80%, e deixa lá no porta-mala do carro, no estacionamento, no sol, e vai fazer o serviço dele. Quando ele volta, meu amigo, o porta-mala tá só o bagaço lá. Estourou o cilindro lá dentro. Só procurar na internet que tem vários vídeos e várias fotos desse tipo, tá? De estourando o cilindro no porta-mala devido a eles deixarem lá o carro lá estacionado ao sol, tá? Sob o sol. Então, tem que tomar cuidado com esse cilindro recarregável, nunca preencher com mais que 80% da carga dele. Como é que eu vou saber que preencheu com 80%? Se for esse tipo de cilindro, ele tem, tá, uma válvula de segurança antitransbordamento, que é isso aqui, ó. Se for esse tipo de cilindro, ele tem uma válvula antitransbordamento, que aí você consegue, né, ligar isso na recolhedora. Tem um cabozinho elétrico aqui, ó, cadê? Aqui, ó, esse cabo. Que quando alcançar 80% da capacidade do cilindro, a recolhedora se desliga. Ela desliga automaticamente, para que não vá mais que 80% o fluido, né? Não ocupe mais que 80% do cilindro. Então, ele tem um nível de transbordamento, ele tem um sensor eletrônico. Ah, mas eu fiz a minha própria recolhedora, então eu não estou usando esse tipo de cilindro. Aí você tem que ter uma balança. E tem que ver qual é a capacidade desse teu cilindro, e justamente preencher a quantidade de fluido até 80%. Se você comprou um cilindro que é 2 kg de fluido, então você não vai colocar 2 kg de fluido lá dentro. Você vai colocar o quê? Só, no caso, aí vai tirar 20%, né? 10% é 40 gramas, né? Daria aí com 20%, né? Menos 40 gramas, tá? Os 20% de fluido. Estou fazendo a conta errada aqui. 2 quilos, 200 gramas, na verdade, né? É 2.000 gramas menos 20%. É isso mesmo. Você colocaria, ó, você não colocaria 400 gramas, colocaria apenas 1,6 kg. É o que colocaria dentro desse cilindro de 2 quilos. Se você comprou um cilindro de 1 quilo, então são 1.000 gramas.
aí menos 20%. Porque você só vai usar 80% do cilindro. Então, ou seja, é menos 200 gramas. Você só pode estar carregando nesse cilindro 800 gramas de fluido refrigerante. Se você colocar exatamente 1 quilo, o que, que vai acontecer? Se você deixar isso lá no porta-mala do teu carro, cara, e for um dia quente, esse cilindro pode estourar, tá? Então, muito cuidado quando estiver trabalhando com esses cilindros recarregáveis, tá? Muito cuidado, porque você não pode colocar mais que 80% da carga do cilindro. Ah, só eu coloquei e nunca deu problema. Joga na Mega Sena que tu vai ganhar também, tá? Porque isso aí é sorte, tá? Acontece com uns e com outros pode não acontecer. Professor, quer dizer que essas garrafinhas que a gente compra, por exemplo, eu tenho aqui uma de 1 quilo, outra de 3. A de 1 quilo, por exemplo, eu não posso colocar 1 quilo de fluido, né? Tem que colocar não pode. Tipo... Ah, tá. Essa eu não sabia, ó. Era de 1 quilo, eu comprava 1 quilo. E é uma informação que, infelizmente, o próprio fabricante ele não te dá, o fabricante do cilindro, tá? Isso daí você só vai ler. Você só vai ler essa. E o cara que está vendendo não nem quer nem saber se tu vai explodir, ele quer empurrar. E nem ele sabe também. Isso aí é uma norma, tá? Eu não estou lembrado agora a norma, e eu acho que eu acabei apagando da apresentação também, tá? Mas eu posso procurar em algum outro momento e passar para vocês, caso queiram saber, tá? Porque eu não estou tirando isso da minha cabeça, não, tá? Essa apresentação aí é baseado na norma. E tem a norma que realmente que diz que só é seguro colocar até essa quantidade, tá? É uma norma internacional e no caso, a ABNT, né, ela só traduziu a norma. E que, por segurança, qualquer cilindro, tá? Você sempre vai usar até 80% da carga dele. É qualquer cilindro, isso é norma. É qualquer cilindro. É uma grande informação, né? Porque eu coloquei um bicho desse de 1 quilo lá no porta-mala do carro, esqueci lá, e começou a vazar pela válvula lá, né? Isso. Então, a bronca é essa. Jamais faria de novo isso aí. É a grande informação, não há dúvida, né? Isso mesmo. Aí quando alguns dessas garrafinhas tem aquela válvula de segurança, né, acaba ela estoura, né, antes do próprio cilindro inteiro estourar, né? Então, mas mesmo assim ainda faz uma desgraça dentro do porta-mala ainda quando estoura. Então só pode carregar 80%. Não se esqueça de, eu quero carregar 1 quilo. Então, se você quer encher exatamente com 1 quilo de fluido, tem que comprar um cilindro de 2 quilos. Tá? Então tem que colocar o cilindro de 2 quilos. Então, se você quer usar exatamente 1 quilo, mesmo não sendo seguro, então não deixe exposto a altas temperaturas. Você até pode colocar 1 quilo lá dentro, mas não deixe exposto a alta temperatura, mesmo não sendo recomendado, mas desde que você não coloque alta temperatura, você minimiza aí os riscos, tá? De acontecer algum acidente. Comprar e levar para o local que vai colocar o gás, né? Mestre, isso. Então, uma perguntinha para finalizar, está chegando finalmente aí. Tem uns vídeos aí no YouTube dos caras fazendo, em vez de usar solda, estão usando agora uma cola aí para colar cobre com cobre, e diz que aguenta pressão alta e tal. Isso funciona? Que o senhor já viu? Cara, isso daí, depois que terminou a aula naquele dia da abrasagem, eu lembrei que faltou isso, tá? Eu vou em outro momento, uma próxima matéria, a gente pode gravar uma aula ao vivo, botar uma outra aula para a gente comentar sobre colagem, tá? Eu acabei esquecendo que é algo que tá ganhando força na área de refrigeração, tá? Colagem, esse procedimento é chamado de colagem, tá? Tem uma que é a HVAC Super Pro. Essa daí eu nunca testei, mas uma outra tipo de colagem, que é o sistema Locrin, que eles usam, além da cola, a cola Locrep, eles usam também um sistema de conexões Locrin. Esse sistema é bom porque eu já usei, a gente usou também lá no Senai por muito tempo. A gente só parou de usar, por quê? Porque não tem para vender aqui em Manaus, cara. Simplesmente não tem. Quando a gente procurou lá em 2012 até 2017, a gente não encontrava para vender em Manaus. Só tinha para pedir, né? Para chegar com 30 dias. Você ia na loja, solicitava e com 30 dias chegava. Então a gente parou de usar. E até porque também o alicate, né, que eles usam, a ferramenta que é o alicate,
você é quase 2.000 conto, né? 1.700, se eu não me engano. Então, por enquanto, ainda está... É inviável, né? Tá inviável, cara, para muita gente. Esse alicate aqui, ó, 1.700 é um escambau, né? 2.000. 2.000, dá 2.000 no alicate, é absurdo isso aí, é um preço estúpido. Por enquanto, ele ainda está muito caro. Mas o que é que eu falo para alguns alunos? Cara, é assim, não menosprezando a tecnologia, né? A tecnologia é boa, mas é assim, eu já apresentei esse alicate para alguns alunos que são serralheiro, e eles disseram que não é muito difícil reproduzir esse mesmo alicate, entendeu? Fazer esse mesmo alicate, fazer mesmo essa ferramenta. Eu já apresentei isso aí, mostrei, sempre eu mostrava isso aqui em sala, os alunos, eu sou serralheiro, isso aí não... ferramenteiro também, né? Eles falavam, eu não tenho certeza, né? Que isso aí também é a área deles, eu não vou argumentar, né? Sempre falavam que não era muito difícil fazer, eles mesmos fazerem. Esse sistema de colagem que o senhor falou, se funcionar, vai poupar muito tempo, trabalho, o cara vai parar de mexer com fogo, né? Isso. Então, esse daqui, que é conexão juntamente com o alicate, tem até aqui um videozinho, esse sistema, ele é bom, tá? Apesar de que tem alguns artigos de algumas pessoas que usaram, né? E comentam que pode dar problema com o tempo, mas a grande parte dos fabricantes já está recomendando esse aqui, tá? Usar esse tipo de procedimento. Que, né, que em vez de brasar, você usar. Professor, mas algum refrigerador já está vindo dessa forma aí, com esse sistema aí. Na linha doméstica, eles já estão usando, né? Aí, né, que é o sistema aqui, ó. Do alicate com conexão low-clean, e aqui ele ainda passa a cola ainda. Então, na linha doméstica, já estão usando bastante mesmo. Isso é o hidráulico, né? Aí é graça, é moleza. Professor, mas tem um desse daí que os tubos entram dentro e duas pocas apertam a própria coisa e faz esse flange dentro da peça mesmo. Já viu aquelas conexões que tem? Igual aquelas de plástico que mete a borrachinha, só que esse é de metal. Aí dos dois lados é a polca. Você mete os dois canos e aperta as duas polcas. Ele faz esse flange dentro. Sim. Na SV também. Mas só que, se eu não me engano, esse daí é conexão para gás, né? Para gás encanado. Aí, esse daí tem que verificar se não gera muito vazamento. Na área de gás, ele já tem várias conexões que ainda não é usado em refrigeração. Por que não é usada? Porque eles geram vazamentos. Tá? Vazamentos que muitas vezes não são tão pequenos. Então, só tem que fazer um estudo, ou vocês mesmo podem testar, não sei se tem bastante acesso, e fazer uma conexão dessa e usar espuma de sabão. Espuma e sabão e ver se não está gerando vazamento. Tá? Não é errado usar, não. Então, simplesmente você tem que fazer o teste. Eu já vi gente usando em linha de ar-condicionado também, tubulação de ar-condicionado. Pode ser. Tá? Mas sempre faça o teste. Vai lá, você viu usando, beleza. Vai lá, compra e faz um teste e verifica se não está vazando. Porque senão vai ser prejuízo depois para ti mesmo. Tipo assim, tu comprou uma conexão dessa que é barata, aí você usou e vazou todo o fluido. Aí, minha amiga, é quase 200 conto que tu vai jogar fora. Tu mesmo. A não ser que a pessoa vá lá e aplica o golpe, né? Diz que o gás gastou. O gás gasta, né? Fugiu. O gás fugiu, o gás desapareceu, entendeu? Esse tipo de conversa. Aí, cara, tomar cuidado, né? A gente encontra cada situação, né, mestre? Eu fui lavar um ar-condicionado na casa da uma mulher, ela tinha 42 cachorros. Eita, Deus. A zoada doida no pé do ouvido enquanto trabalhava. Guerra, né? Tá, a parte aqui, ó, pra gente voltar, a gente viu o que é recolher, é você pegar o fluido, independente da condição que ele está, e utilizar um equipamento para armazenar dentro de um cilindro. Agora a gente vai ver aqui, ó, reciclar. O que é reciclar? Um fluido frigorífico, reciclar um fluido significa reduzir os contaminantes dos fluidos usados, como umidade, acidez e material particulado, permitindo que ele seja reutilizado com segurança e eficácia no mesmo aparelho de origem ou em outro aparelho similar. Isso aqui já é o ato de você reciclar. Então, uma vez que você recolhe o fluido, você pode reciclar ou regenerar. Reciclar é você pegar e eliminar
uma quantidade de umidade, de acidez e material particulado, tá? Utilizando com segurança e eficácia, tá? E o que é regenerar? Regenerar aqui, ó, significa tratar o fluido frigorífico contaminado para levá-lo à condição de produto novo, a ser verificado por uma análise físico-química. O tratamento pode incluir o processo de destilação. Então, você tem duas alternativas ao recolher o fluido refrigerante. Você pode reciclar ou regenerar. O que é reciclar? É eliminar os contaminantes e você pode a um nível seguro, ou seja, ainda vai existir contaminante, mas só que esses contaminantes não vão prejudicar o sistema de refrigeração. Então, você pode pegar e usar até mesmo no mesmo equipamento que você tirou ou num equipamento similar, tá? Agora, regenerar é pegar e fazer com que o fluido volte à condição de fluido novo, e aí você pode usar em qualquer equipamento, tá? Independente de qual equipamento seja. Como assim, quando a gente fala em equipamento similar, exemplo, você pegou e tirou esse fluido de um aparelho de janela, então você pode estar utilizando no aparelho split, pode estar utilizando num selfie, ou seja, em equipamentos de climatização. Mas eu não posso pegar esse fluido e utilizar numa câmara frigorífica, porque não são equipamentos similares. Não é a mesma linha. Então, a quantidade de contaminantes que é permitido em equipamentos de climatização não é a mesma coisa para refrigeração. Não é a mesma quantidade de contaminantes, tá, no sistema. Não é o mesmo teor que vai permitir com que a máquina continue funcionando. São diferentes, tá? Mas se você regenerar o fluido, você vai fazer com que o fluido chegue à condição de novo. E só quem vai atestar isso é uma análise físico-química. E como é que você faz para reciclar? Utilizando uma recicladora de fluido refrigerante. A recicladora, ela justamente vai pegar e tirar essa umidade, a acidez, né, os ácidos que tiver no fluido refrigerante, tá? Regenerar é um processo mais caro que somente essas máquinas aqui, ó, que fazem a regeneração do fluido. Ou seja, é um procedimento industrial. Então, tá fora da nossa alçada regenerar fluido. O que a gente pode fazer? Reciclar. Fala aí, Ivan. Não, eu digo assim, mas no caso desses fluidos que eles são de mistura, como é que faz, por exemplo, porque eu já ouvi falar, né, que quando ele foge, dependendo da quantidade, aí você tem que, tipo, recolher, né, colocar um fluido novo. Porque você não sabe, para mistura caso, não tem como reciclar, porque já está alterado, no caso, né? Isso. Para mistura não tem como fazer, apenas substância pura, como o R22, o R134, dá para você fazer. Agora, esses outros fluidos, infelizmente, realmente não dá. Mas é questão que tem algum local que possa levar esses fluidos para não jogar na atmosfera, porque essa eu acho que é a dificuldade, né? Isso. Dá pena, por exemplo, você tem que despachar um fluido, mas aí onde é que vai despachar isso? Esse é o problema. Tá. Aí o que acontece? Para regenerar, infelizmente, é só a nível mesmo industrial. Reciclar. Você pode ter duas opções. Ou você mesmo faz sua própria recicladora, tá? Inclusive, a gente tem lá no Senai uma recicladora de fluido refrigerante, que os alunos mesmo fizeram, né? Foi um projeto da feira de projetos, e eu dei a ideia para eles fazerem e eles fizeram. A gente tem uma recicladora de fluido lá que a gente montou. É o mesmo princípio daqui da recolhedora, é o mesmo princípio da recolhedora, só que com vários filtros, ó. Você tá vendo que tem filtro aqui, ó, filtro aqui, é o mesmo princípio, tá? Uma recicladora de fluido. Aqui a recicladora aqui, ó. Você precisa de um manifold, um separador de óleo com dreno de óleo, precisa de um filtro, precisa de um compressor com sistema de dreno de óleo, precisa de outro separador de óleo, precisa de um dispositivo de purga, precisa de um condensador, outro filtro, e aí manda para dentro do cilindro. Então, ou seja, esses aqui são os componentes da recicladora de fluido refrigerante, tá? Esses são os componentes da recicladora. Deixa eu ver se eu deixei aqui, acho que eu tirei da apresentação. Não, tá aqui, ó. Os principais componentes da recicladora: compressor, uma válvula de expansão ou um capilar, né? Um regulador de pressão, tá?
um acumulador de sucção ou separador de óleo, filtros, quanto mais filtro, melhor, tá? Condensador e um cilindro de armazenamento. É basicamente isso que você precisa para uma recicladora, tá? Ah, eu não quero fazer recicladora. Tem algum lugar para que eu possa mandar essa recicladora? Aí você tem... tinha um projeto do PNUD, tá, que era montar centrais em empresas que iam receber o fluido refrigerante, tá? Do mecânico que recolhesse e iam mandar para os locais. Então, onde você mandaria para reciclar? Ó, onde você vai reciclar, no caso? EMAC, Engenharia de Manutenção, LTDA, Travessa Luiz Mendes, Manaus, esses números são antigos, então provavelmente já mudaram, tá? Polo Norte, a Polo Norte nem existe mais, né? Faliu. Era um outro local de reciclagem. O Senai também é um outro local de reciclagem. E a Stambel Refrigeração, lá em Parintins, era um outro local de reciclagem. Então, ou seja, isso aqui era um programa do Ministério do Meio Ambiente, que são empresas que receberam máquinas de reciclagem, onde o mecânico que recolhesse o fluido refrigerante, ele levaria para esses locais para reciclar. Isso era um projeto lá de 2010, tá? De 2010, 2011, por aí. De 2010, 2011. Só que até hoje nunca foi para frente. Nunca. Tá? Inclusive, acho que em 2016 ou 2015, eu recebi um e-mail de alguém responsável, né? De algum coordenador responsável por esse projeto. Disse que ia tocar para frente, perguntou como é que estava a situação dos cilindros, dos equipamentos que tem lá no Senai, e pediu para mandar foto, eu mandei as fotos, mas, ou seja, mandei o e-mail e ficou por isso mesmo. Continuou parado. Então, até hoje, está parado, inclusive, muitas dessas empresas aqui já fecharam. A EMAC, eu não tenho certeza, mas a Polo Norte já até fechou, né? Não tem mais ali a Polo Norte. Então, ou seja, onde você podia reciclar, que era o projeto você levar esse fluido para reciclar e também para regenerar, tá? O fluido, infelizmente, não foi para frente, né? Não foi para frente o projeto. Então, professor, eu recolhi o fluido, o que eu faço? Infelizmente, hoje, realmente não tem o que fazer com fluido, tá? Ou seja, existe uma lei que diz que você não pode liberar para o meio ambiente, mas não te diz o que você tem que fazer com o fluido. A realidade é essa. Não vai tomá-lo no fluido. Então é um problema, né? É um problema, tá? O que a gente pode fazer, né? Nada, né? Infelizmente, por enquanto, no máximo, tentar saber, né, com o governante, como é que ficou esse projeto de estações de reciclagem, né? Porque depende do Ministério, né, do Meio Ambiente, que era responsável tocar à frente o projeto ou não, né, ou começar um novo projeto. As máquinas de reciclagem até hoje estão paradas lá no Senai, né? Uma estação de reciclagem dessa, para vocês terem uma ideia, quase 30 mil reais, uma estação dessa de reciclagem que o Senai recebeu. Tá? 25 mil, 23 mil reais, uma coisa assim, uma estação de reciclagem dessa. E está parado. Tá? É uma estação dessa que era justamente para receber da população aí o fluido e reciclar. Aí se a população, se o mecânico ia receber o dinheiro, como é que ia funcionar isso, eu já não sei, porque justamente como eu falei, não foi para frente o projeto, tá? E eu já peguei ele andando, era um outro professor que era responsável, sem falar isso. Eu já peguei ele andando já o projeto. Então não foi eu que participou do todo o projeto desde o início. Eu pergunto assim, professor, porque é interessante, porque eu fico um pouco a consciência pesada quando tenho que liberar um R22 aí para a atmosfera, entendeu? Eu libero assim porque não tem outra opção, mas é porque também não sei o que fazer. Essa é a opção, na verdade, de mais de 90%, acredito, dos mecânicos de refrigeração que tem no Brasil, acaba fazendo isso, porque mesmo em locais mais desenvolvidos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e o Sul, cara, eles também não têm onde regenerar. Basicamente é isso, eles também não têm onde reciclar, onde regenerar. Não foi para frente, basicamente é isso. Não foi para frente
as estações de reciclagem e regeneração. O projeto parou, não andou. Então, gente, para falar sobre a questão da reciclagem e regeneração é isso. Querendo ou não, é uma possibilidade também de você reciclar. Imagina o quanto de fluido que você não mandou para a atmosfera aí que você poderia ter reutilizado se você tivesse um equipamento de reciclagem de fluido refrigerante, né? Uma recicladora, comprar é caro, né? Mas você fazer não sai tão caro. Por exemplo, lá do Senai, a gente fez por... Acho que os meninos gastaram R$1.300, mais ou menos, 1.200 para fazer uma recicladora de fluido refrigerante. Tá? Eles gastaram. É interessante, né? Ó, recicladora de fluido, recolhedora e recicladora, 2.500, recolhedora e recicladora, 4.500, recicladora, 16 mil, é parecida com essa que a gente tem lá no Senai, tá? Só que mais antiga, porque a nossa é de 2010, mas vem nesse carrinho mesmo. Isso aqui é da área de automotiva, tá? Basicamente, o pessoal da automotiva que usa esse tipo de equipamento, tá? Então, aí é outro nicho da refrigeração que botou no final a palavra refrigeração automotiva, eles agregam 500% em cima do preço também. É outro nicho da área de refrigeração que é um absurdo de caro também. A ferramenta para trabalhar com refrigeração automotiva, meu amigo, o cara tem que ter grana, porque é muito caro as ferramentas da área de automotiva também. Tá? Então, é uma possibilidade para você estarem pensando com o passar do tempo, tá? Porque imagina o quanto de fluido que você não vai estar aí mandando quando você estiver trabalhando, principalmente com substância pura, né? Principalmente com o aumento do preço do R22 também. Você mesmo fazer seu própria recolhedora e poder reutilizar os fluidos do equipamento. Tá? Quem nunca soldou um aparelho de janela, soldou um capilar e botou gás e percebeu que estava obstruído, né? Teve que perder toda a carga de fluido, né? Que estava lá e dessoldar o capilar e fazer uma carga do zero. Quem nunca aconteceu isso na vida, né? Perdeu. Ainda tem um problema, por exemplo, ainda tem um problema dos condicionadores de ar, no caso, que é feita a manutenção e a maioria das vezes não é feito a evacuação do sistema, né? E aí fica lá, né? Um monte de umidade. Aí cada um que vai lá faz a mesma coisa. Então, com o tempo, ele fica muito ruim, o equipamento ele perde o rendimento. E aí a solução, de fato, é tirar aquela carga todinha, fazer a evacuação e colocar uma nova carga de gás para poder dar um rendimento melhor. Né? Então, de fato, a recicladora seria uma ótima ideia aí. Bem, o que acontece? A gente parou aqui no 4, tá? 4 é mais ou menos no 4. Aí vem despressurizar, montar o equipamento novamente. A gente parou aqui, ó, evacuação e desidratação, tá? Então, como a gente não conseguiu realmente terminar toda essa etapa, a gente vai ter amanhã mais uma aula, tá? Deixa eu fechar aqui.